Olá, sejam muito bem-vindos ao PodCIS, o podcast do direito sistêmico, do pensamento sistêmico. Aqui nós trazemos sempre temas muito interessantes, importantes para o autoconhecimento, autodesenvolvimento, técnicas, para que você possa se desenvolver, crescer profissionalmente, pessoalmente, ter melhores relacionamentos, enfim. É um podcast que te ajuda no seu crescimento em todos os sentidos. E hoje eu estou aqui, eu tenho a honra de estar aqui com um amigo incrível, Dr. Cláudio Padovani. Bem-vindo, assim, Cláudio. Desse jeito eu fico convencido, não pode tanto assim, né? Meu amigo Cláudio Padovani, daqui a pouco eu conto a história. Vou falar aqui, o Cláudio é advogado, Master Coach, Master em Hipnose Clínica, PNL, Constelações e Pensamento Sistêmico pela SBDCIS, lógico, pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, aqui com a gente. Mas o Cláudio, eu quero contar, gente, o Cláudio é meu amigo nós começamos juntos nessa jornada de autoconhecimento em 2009. Então, nós fizemos nosso primeiro curso de PNL juntos. Eu, ele, o Angelso, meu marido, a Cris, a esposa dele. Então, nós temos aí uma jornada juntos aí nesse caminho de autoconhecimento e desenvolvimento que é fantástica, né, Cláudio? A gente aprendeu muita coisa, aprende muita coisa todos os dias. E ambos do direito, né, gente? Porque ele também é advogado. E nós começamos a levar essas técnicas todas para a área do direito. E hoje ele está aqui para falar sobre o quê? Que vocês acreditam sobre hipnose? A gente já vai começar hoje, assim, com a polêmica da hipnose, Cláudio, que eu adoro. Então, Cláudio, fala um pouco sobre você e a gente já começa a falar aí também sobre a hipnose, como que você foi também para a hipnose. Sim. E como você leva esses conhecimentos, tanto para a nossa área, quanto nos seus atendimentos. Bom, muito obrigado, Fabiana. Obrigado você que assiste o PodCIS. Tenho muito orgulho de estar aqui fazendo parte desse projeto seu. Bom, eu sou Cláudio Padovani, né, marido da Cris, minha amada já paraguaia. Né? Não tenho como falar dela, não sei falar isso, né? E eu comecei lá em 2009, eu brinco que 2009 foi o meu divisor de águas. Foi quando eu brinco que eu aprendi a ser gente lá naquela formação e aquilo começou a me revolucionar. E a gente brinca que a mosquinha do autoconhecimento, quando pica a gente, ele simplesmente transforma. A mesma coisa do Homem-Aranha. Sim. Tomou a picada da aranha, transformou no Homem-Aranha. E a gente no autoconhecimento é a mesma coisa. E aí é o seguinte, eu em 2009 comecei a fazer meu processo de busca, né, de um incansável processo ali de transformação minha interna do autoconhecimento, porque eu simplesmente tinha alguns vazios existenciais, algumas coisas, algumas pegadas que eu precisava descobrir. Porque eu não fazia sentido, eu não me sentia pertencente, eu não me sentia... Realmente foi um período na minha vida ali, um período muito pesado, quando eu comecei a entrar no autoconhecimento, porque não é legal a gente olhar as nossas perebas, eu digo, né? Então, quando você olha para as suas perebas e você realmente quer se curar, você vai ter dois caminhos, ou a flor ou o chicote, né? Então, assim, foi nesse movimento que eu entrei. E eu aprendi o seguinte, quanto mais eu entrava no autodesenvolvimento, mais vazio existencial eu tinha. Por quê? Você começa a questionar certas coisas, dogmas, você começa a questionar crenças, você começa a questionar até o que você está fazendo. E nesse caminho eu fui começando então a estudar mais e mais. Foi quando eu comecei a ter meus problemas, inclusive, né, eu tive problemas de tentativa de suicídio, porque realmente eu pirei. Eu literalmente, quando entrei no autoconhecimento, eu pirei, né, comecei a ter um vazio gigante. Mas da mesma forma que a gente aprende, o que eu comecei a ver? Eu falava muito para os outros e não aplicava em mim. Então, foi quando eu entendi que, Cláudio, você está sendo hipócrita. Porque se você quer tanto ajudar os outros, por que você não se ajuda? E foi daí que a coisa começou a brincar, Fabiano. Porque assim, eu fiz a programação da linguística. Aí eu fui, programação da linguística, eu mexo toda a minha estrutura interna de comunicação. Por que eu não estou me comunicando da forma que eu tenho que me comunicar? Sim. E aí eu comecei a entrar. Aí eu entrei no universo, comecei ali a aprender juridicamente com a programação da linguística. Confesso que foi um divisor de águas na minha advocacia, a programação neurolinguística. E aí eu comecei a estudar mais e mais. E aí eu comecei, de um certo momento na minha vida, eu comecei a fazer o direito empresarial e passei a atender empresários. Inclusive, tive uma passagem com o Afonso Paciléu, que foi ele também que me jogou no mundo do coaching, né?
que ele falou, olha, eu estava fazendo o processo com ele, ele falou, olha, vem para a comissão de direito sistêmico, do direito do coaching, né? Do coaching jurídico. E eu, naquele momento, falei, putz, e agora? Eu estou passando por um processo. Como que eu vou estar numa comissão se eu não conheço? Eu estou passando pelo processo, mas não conheço nada disso. Aí ele me incentivou um lado mais ainda, ele potencializou outros estudos. E aí eu fui para o coaching. E o coaching daí, então, foi quando eu conheci o coaching ericksoniano, que eu conheci a essência de Milton Erickson. Quando você conhece o que aquele cara fez com ele e com as pessoas que ele atendeu, e aí a gente vê que o Milton Erickson influenciou tantas outras técnicas. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, gostei disso. Então, nos meus atendimentos empresariais, eu comecei a utilizar o padrão Milton Erickson para conversar com os empresários. E eu tinha uma estrutura jurídica por trás de mim, né? Então, eu ia com os clientes, atendia os empresários e mandava as demandas para o escritório. E eu comecei a fazer os processos dos meus clientes com o coaching. Sim. Recuperando aqueles empresários, autoestima de empresário. E aí, então, eu comecei a me conectar mais com isso, né? Até que eu tive a segunda crise minha profunda de tentativa de suicídio, né? Eu falei, bom, agora é hora de eu parar. Eu tenho que olhar para mim. E aí, quando eu realmente me conectei com a hipnose, eu falei, putz, agora faz sentido. Sim. Porque quando eu realmente eu consegui me conectar e olhar mais fundo o que estava por trás da toca do coelho, eu falo que a hipnose manda a gente lá para a toca do coelho em profundidade. Aí eu falei, agora eu encontrei minhas demandas. Foi quando eu simplesmente desconectei da advocacia, porque eu entendi o que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo, porque eu fiz um processo, né, de hipnose e eu cheguei nos meus contextos. E depois, obviamente, a gente foi para o lado do xamânico, né? A gente experimentou lá ayahuasca, experimentei ibogaína. Então, assim, eu virei um pesquisador do Cláudio. Sim. E quando eu virei um pesquisador do Cláudio, Fabi, mudou tudo. Aí, umas coisas que eu sempre digo, que tem uma sabedoria em cima disso, e isso vai já de dica direto para quem está nos escutando aqui. Tem uma passagem que tudo é por acréscimo. Buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Sim. E olha a dica que eu vou dar para você. Quando você buscar dentro de você a sua essência, nada mais fora vai te atingir e nada mais de fora vai fazer diferente. Por quê? Você é autossuficiente. Então, o que vem de fora acrescenta. Então, eu paro de procurar nas pessoas algo que está dentro que eu preciso. Tá dentro de... Porque eu já estou pleno, eu já estou cheio. Então, qual que é a minha essência? Foi aí que eu falei, foi a minha sacada da hipnose. E aí eu falei, nossa, eu cheguei no meu momento. Então, hoje, eu já não espero mais as pessoas. Porque eu simplesmente já sou autossuficiente. E eu falo assim, tem um mantra, inclusive, que eu gosto de falar. Já vou deixar para você que está assistindo a gente aqui. Experimenta falar na frente do espelho assim, ó. Olha para você e fala assim, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Experimenta fazer isso. Faz de manhã cedo a hora que você acorda, faz à noite a hora que você foi dormir. Às vezes teve aquele dia peremento que você, né, acabou aquele dia. Faz essa experiência. Apesar desse dia, apesar desses contextos, eu me amo e eu me aceito profundo e completamente. Faz por 30 dias, depois você vê como que você vem, como você começa a enxergar a vida. Então, fazendo isso, eu me resgatei. Então, tudo que eu aplico hoje na hipnose clínica, eu apliquei em mim. Aplicou em você. E é importante você falar isso, que tudo começa com a gente, não é com o outro. Muitas vezes a gente quer mudar a outra pessoa. A gente acredita que o problema está no outro, mas está em nós, em como nós olhamos para nós mesmos. Será que nós aceitamos quem nós somos, do jeito que nós somos? Porque se eu não aceito quem eu sou, eu também não posso aceitar as pessoas como elas são. E esse é um ponto que a gente vê de divergência e de conflito entre as pessoas, porque elas primeiro não se aceitam, mas querem que as outras pessoas a aceitem. Então, a mente humana é muito complexa e é o autoconhecimento que vai trazer essa clareza para que a gente possa seguir o nosso caminho, para que a gente possa seguir o nosso propósito. Então, quando você falou agora, né, até a frase que você trouxe, até eu me senti aqui, ó, de verdade, eu já comecei, nossa, estou me sentindo aqui. Porque é verdade, se a gente toma isso para a gente e a gente sente no nosso coração, as coisas podem se modificar. E aí entra algo importante, porque o Milton Erickson, né, ele foi estudado, inclusive a PNL também é uma base do estudo de Milton Erickson.
E até eu quero que você conte um pouco da história dele, porque é bem interessante. Que quando ele ficou doente. O Milton Erickson, desde o nascimento, ele é um caso perdido para a ciência, né? Porque o Milton Erickson teve poliomielite, foram doenças pesadas que ele teve lá, ele teve paralisia. Então, até a forma dele falar era diferenciada, porque ele tinha problemas físicos realmente. E a grande sacada dele é o seguinte, que ele consegue fazer um transe, né, de excelência apenas com a conversa. E essa que é o padrão que eu uso na clínica, é justamente isso. Então, às vezes, você começa, a gente usa no PNL também, né? Modelando a pessoa chega agitada. Você começa naquele agito da pessoa, você entra na mesma frequência daquela pessoa e você vai diminuindo. E aí você vai direcionando a pessoa de acordo com o que precisa. Aí já está aqui, ó, fazendo o processo. Você vai... aqui a gente até para fazer, mas aí fica chato porque só tem 30 minutos, né? Mas o Milton Erickson, a grande sacada dele foi a forma dele falar e a forma que ele fazia as pessoas mudarem insights assim rápidos. Sim, o estado emocional. O estado emocional da pessoa muito rápido. E também as questões emocionais das pessoas, as fobias. Então, até o toque que ele fazia era um toque especial, que ele já jogava a pessoa num transe profundo. E no final da carreira dele, ele nem isso que ele está fazendo mais. Porque ele era tão assertivo. Que era só tocar, né? A pessoa... Era toque, ou mesmo às vezes ele não precisava nem tocar. A forma dele falar, a pessoa já entrava em transe. E o transe conversacional que ele fazia, né, era uma coisa tão sutil, tão rápida, que ele usava de metáforas, ele usava de exemplos. Quando a pessoa veio, ela já estava envolvida no meio negócio, já foi. Né? Então, ele trocava, realmente, ele pegava aquele problema daquela pessoa, aquele trauma, aquela fobia, e ele transmutava, assim, questões de 10, 15 minutos, 20 minutos conversando, ele trocava a essência da pessoa, resgatava aquela pessoa daquele lixo emocional que estava ali. Sim, né? Porque é um acesso direto ao inconsciente, aquilo que a pessoa não vê, que está ali guardado, e muitas vezes ela nem sabe que está ali guardado. Sim. Então, é muito rápido esse acesso, a gente percebe tanto com a PNL quanto com a linguagem, né, de Erickson. E aí, vamos para a polêmica, vai. Bora. Adoro. Você que gosta. Muita gente critica a hipnose porque olha essa hipnose de palco. Porque, assim, tem uma diferença. Hipnose de palco e hipnose realmente clínica. Né? A linguagem hipnótica que transforma as pessoas. Fala um pouco sobre isso. Eu falo o seguinte, né? Eu tenho até uns amigos meus que fazem hipnose de palco. Né? Eu entendo que essa forma da hipnose de palco é uma forma de trazer atenção. Então, assim, quando você faz a hipnose de palco, a pessoa tem que ser muito rápida, muito ligeira, street hipnosis. Né? Então, é muito rápido. A coisa é muito... e sempre você dando uma pegadinha na pessoa para a pessoa poder influenciar rápido e fazer. Então, a gente tem teste de suscetibilidade, tem um monte de coisa. Mas, quando a gente olha para o lado terapêutico, a hipnose de palco atrapalha. Porque as pessoas... Primeira coisa, que é o primeiro mito, a pessoa já vem para falar para a gente que eu quero fazer regressão. Até ontem eu falei para uma pessoa que eu atendi, eu falei, olha, a regressão é a última das ferramentas. Eu não vou poder ficar preso só neste protocolo. Eu posso fazer outros protocolos. Né? Então, dependendo da sua necessidade, nós vamos fazer regressão. Agora, tem outras técnicas, outras ferramentas. E quando a gente fala hipnose de palco, a hipnose de palco, de uma certa forma, ele dá o trauma, ele não é o que dá o trauma. Ele acessa as coisas ali, a pessoa entra num looping ali, né? E às vezes as pessoas podem até entrar em catarse. Já vi catarse, inclusive, por conta disso. Né? Catarse é quando a pessoa trava e começa a ressignificar as coisas internas, né? Então, assim, é possível? É possível. Já vi gente, inclusive, saindo de palco para poder atender a pessoa atrás do palco. Acontece, né? Mas a hipnose de palco é uma brincadeira. Né? As pessoas usam para o lado cômico. E esse lado cômico, às vezes, atrapalha a gente na clínica. Porque não consegue dissociar. Eu estou dando uma cebola para a pessoa está comendo como uma maçã, ou vice-versa. Estou dando água para a pessoa está pensando que está tomando cachaça. E a pessoa tem, fisiologicamente, realmente todas as ações. A pessoa dorme, a pessoa esquece o nome, esquece. Então, quer dizer, porque o nosso cérebro é muito dinâmico. Né? E o que a hipnose de palco faz é travar seu cérebro para ficar suscetível para esse tipo de coisa. Sim. Né? E já a hipnose clínica, não. A hipnose clínica nós vamos tratar o quê? Aquele trauma, aquela fobia, né? Aquela ansiedade, depressão. Então, a gente vai lá na cebola... Você não está dando uma sugestão para a pessoa... Eu não estou dando sugestão para a pessoa para uma sacanagem. Eu estou pegando aquele dilema que a pessoa vem trazer para a clínica, aquele problema que ela tem de né, interno, para a gente poder... Eu brinco, né? A pessoa gosta de tirar a casquinha da cebola. Como eu já sou coach, eu já gosto de arrancar a cebola inteira. Né? Porque não adianta ficar tirando por casquinhas. Sim. Né? Então, você quer resolver?
Então, eu já vou pro processo de coaching. Vamos resolver. Então, de 0 a 10, quanto você está disposto a fazer isso? É 10? Sim. Então, vamos trabalhar. Né? Só que eu não vou ficar arrancando casquinha. Vamos trabalhar para a gente tirar o negócio. E outro ponto. A pessoa, durante a hipnose, ela fica inconsciente? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor... Olha... Não, porque essa é uma pergunta muito comum. Eu fico até vermelho de falar isso. É. Aí eu vou perguntar a seguinte situação. Você assiste televisão? Você se emociona com o filme? Você está escutando uma história, você fica emocionado? Você está conversando com o seu amigo, você mesmo. Você está conversando com o seu amigo quando você olha o relógio, 3 horas passou. Então, você está em estado hipnótico. Você foi para algum lugar, você foi para Marte, foi para a Lua, né? Não. O nosso cérebro ele tem a capacidade de se conectar com as pessoas. Então, esse negócio da pessoa, eu vou para algum lugar, vou desligar. Não, você vai estar consciente. Porque quando você está assistindo televisão, você está consciente. E exatamente, olha a polêmica. A televisão sabe que você está conectado. Exatamente. E é exatamente nesse momento que ela programa o seu cérebro, para que ela quer que você tenha dentro de você. Exatamente. Então, eu posso direcionar para o partido político, posso direcionar para uma marca, posso direcionar para uma cor, né? Para uma mentalidade. Então, veja, a televisão... as mensagens subliminares, né? A televisão em si, ela é uma forma de jogar você num transe hipnótico e ali está passando coisas que você está sendo programado o tempo inteiro. Aí eu pergunto, você foi para Marte, foi para a Lua, foi para algum lugar? Não. Você está ali sentado, assistindo aquele espetáculo, mas ao mesmo tempo que você está conectado com aquilo, você está sendo reprogramado. Exatamente. E você não foi para lugar nenhum. Exatamente. E é interessante a gente comentar que, assim, o nosso professor Marcelo Mendes, né? Então, assim, falar também, honrar e agradecer, Grande porque mestre. nós nos conhecemos lá e foi a partir disso tudo que, né, também da descoberta dele, né, do que ele me falou, que eu vim para esse meio. Então, ele fazia uma brincadeira com a gente, não sei se você lembra, ele falava... Tudo é hipnose, nada é hipnose. Tudo é hipnose, nada é hipnose. Porque nós vivemos em estados hipnóticos. Sim. O próprio piloto automático é um estado hipnótico, sim, um estado de hipnose. Sim. Porque quantas vezes a gente sai de casa e não sabe quando chegou, como é que chegou em algum lugar? Sim. A gente pega o carro, de repente, passou uns minutos, a gente não percebeu, a gente chegou no lugar. Sim. Robert Dills fala que a hipnose é tudo aquilo que funciona, né? Então, assim... Você está ali conectado, você colocou a atenção plena, você está ali focado, perdeu noção de tempo e espaço, você já está no processo de transe. Né? Então, é isso que quando a gente faz a hipnose, inclusive de a clínica, você faz lá todo o relaxamento, faz todo um processo. Né? Você ali, por que você entra naquele transe? Porque o seu consciente, aquele teu lado de foco, você relaxa aquilo, então você acessa as informações do seu subconsciente para que isso, então, traga aquela realidade, traga aquela dor, aquela lembrança, aquela fobia. O pessoal da psicanálise não gosta muito da hipnose porque o pessoal fala da questão da memória falsa. Né? Então, tem uma discussão se é memória falsa, se não é. E eu costumo dizer que se é falso ou não, trazendo paz para o meu paciente é o que interessa. Né? Se você está com aquele negócio que te incomoda, eu vou ficar perguntando para você se aquilo é memória falsa ou não. Se eu conseguir tirar esse negócio, melhorei esse negócio dentro de você, ou eliminei isso, não é melhor do que ficar discutindo se é falso, se não é, se é científico, se não é. Não, eu quero resolver o seu problema. Então, para mim, pouco importa se é ou se não é. Resolvendo o problema é o que importa. Sim. E a hipnose também ela foi estudada por várias outras terapias. Né? O Milton Erickson foi, inclusive, na própria constelação. Né? O Bert Hellinger traz isso nos livros dele, inclusive quando ele fala Meu Trabalho, Minha Vida, nesse livro, ele fala sobre a hipnose. Tem Um Lugar para os Excluídos, ele também traz, falando sobre a hipnose. E quem assiste, quem percebe como eram feitas as constelações do Hellinger, ele era craque em fazer isso. Né? Ele fazia com uma maestria incrível e as pessoas não percebiam. Por quê? A própria condução, a forma de falar, o lento, o que coloca a pessoa no estado de transe é muito rápido. Milton Erickson na veia. E se vocês perceberem, a PNL, inclusive, ela mostra isso. A forma como a gente fala, o nosso tom de voz, o nosso ritmo de voz, leva as pessoas para esse lugar, né? Para essa busca do inconsciente. E outro macete para você. Se a pessoa chegar e falar para você, respire lenta e profundamente. Talvez agora você pode fechar os seus olhos e olhar para interno. Pronto, você já está indo, já está embarcando. Né? Mas tem um ponto importante. Diga. Você precisa confiar na pessoa, não é? Sim. Porque
me perguntam muito assim, mas a pessoa, ela sai, né, ela fica inconsciente, ela vai aceitar, e as pessoas têm medo por causa disso. Mas a gente fala que você precisa confiar na pessoa. Se você confia, rapidamente você entra no estado de transe. Uma das coisas que eu gosto de dizer também, Fabiana, com essa questão, é a questão da permissão. Sim, a permissão. Né? Então, assim, não adianta, eu vejo muito, até que falando da área da constelação, tudo, alguns movimentos das pessoas falando algumas coisas. A primeira coisa que eu falo, principalmente com relação a pai e mãe, se a pessoa está disponível para fazer aquele movimento. Então, olha, fala isso para seu pai, fala isso para sua mãe. Peraí, respira. Respira. Faz aquela sentido, pessoa, né? Exato, aquela pessoa tem autoridade para fazer isso. Eu atendi uma pessoa na clínica, ela passou por 3. Ela veio e falou, última, assim, o pessoal fala que é curva de rio a hipnose, né? Desculpa, brincadeira. Né? Mas fala lá, não resolveu nada, a hipnose vai resolver. Né? Então, assim, a pessoa passou por 3. E aí eu fiz o processo, ela não tinha autorização para fazer aquela frase para os pais. E aí, toda vez que ela tentava, ela saía frustrada daquilo, retraumatizando, porque, na verdade, ela não tinha autorização para dizer aquilo para os pais. E quando ela fez isso, ela feriu os princípios dela. Sim. Porque aquilo era algo importante para ela. Então, como eu vou falar alguma coisa, vou sugestionar alguma coisa se aquilo não faz sentido? Sim. Né? E por isso que eu amo o padrão do Milton Erickson, porque a hipnose clássica, ela vai jogar você pro aberto e pro fechado. Né? Já o Milton Erickson, ele joga mais aberto possível, porque é o que faz sentido para aquela pessoa. Então, não cabe a mim julgar que aquilo está certo ou errado. Sim. É o contexto que aquela pessoa... Tanto que ele não vai falar, veja a cor azul. Não, ele vai falar uma cor da sua preferência. Então, assim, é grande, é pequeno. Então, trabalha com... É um objeto, é pesado, é leve. Pesado, é leve. Então, ele vai levar para o amplo e a pessoa, ela está ali na cabeça dela, ela está imaginando tudo aquilo, ela está claro, sentindo tá tudo. Então... fica mais fácil também. A gente não sugestiona, não cria também expectativas de que o cliente tem que ver aquilo que a gente acha Sim. que é a realidade. O cliente está montando essa história na cabeça dele. E como de novo, não tem que fazer sentido para mim, hipnoterapeuta. Tem que fazer sentido para aquela pessoa. Então, eu estou conduzindo o processo para que aquela pessoa chegue, então, na conclusão, da melhor conclusão para ela. Inclusive, é muito legal, às vezes você está fazendo a técnica, a pessoa trava. Aí você fala, mas imagine que você está aconselhando uma pessoa que é importante para você. Ou imagine você acessar algo que você acredita que vai trazer para você aquela solução para aquela sua demanda. Como que seria se ele pudesse te orientar? Então, quer dizer, vai para a sua versão do futuro e veja como que você... que conselho que ele te dá para resolver essa demanda agora. Sim. Então, veja como você brinca com a linguagem, né, e você acaba fazendo o quê? Assertividade no tratamento do seu paciente. Né? Com certeza. Que interessa, né? Que sai mudado. E como você... A gente tem muita gente do direito aqui. Como você acredita que o profissional, o advogado, pode utilizar essa ferramenta, essa linguagem nos atendimentos? Olha, Fabiana, eu, como advogado, eu não vou mentir, não. Eu uso e abuso demais. Por quê? Se eu quero entender o que passa no meu cliente, se eu preciso entender, às vezes, o que está por trás daquela demanda, nada mais plausível de eu ter o domínio da técnica, de eu, na conversa, saber para onde está indo. Então, às vezes, o que ele quer? O que está por trás daquela intenção? Então, a pessoa chega tão acelerada no escritório, eu já vou colocando ela num modo... Né? Põe uma música bem sutilzinha lá embaixo, para ir relaxando, porque ele vai me falar a verdade quando o consciente dele sair, quando ele sentir que ele está seguro. E ali, com o consciente desarmado, vamos dizer assim, você consegue levar o seu cliente para a realidade que você não vai enxergar se você tivesse o advogado tradicional ali na lida. Fala aí direito, tal. Então, quando você consegue ter um diálogo de qualidade com escutativa e fazendo com que esse cliente, então, ele desarme e consiga falar o que está na essência, o que está por trás daquilo tudo, fica muito mais fácil para você direcionar e fazer um processo, inclusive mais tranquilo. Então, a gente fala muito da programação da linguística para o advogado, e se a gente usar o padrão da PNL para escrita, né, que você tem a formação que é fantástica, diz passagem, usando a escrita na advocacia, mas usando a hipnose para você poder acolher esse cliente, entender os contextos que ele traz, o que está por trás daquilo, porque às vezes o nosso inconsciente, eu brinco, né? Ele tem a pegadinha. Quando ele vai falando, você está no automático ali falando, né? O consciente, ele bloqueia algumas informações. Sim. Agora, quando você desarma o consciente, você olha a essência da pessoa, aí a pérola aparece. Então, eu quero brigar com meu marido. Aí entra naquela, vou brigar com meu marido porque eu quero divórcio por quê?
Aí você começa a entender. O que eu quero no fundo. O que eu tá quero lá. no fundo. Ah, eu quero ser vista. Ah, então você não quer divórcio. Ah, eu quero ser amado. Então não é o divórcio que você quer. Ah, porque... Então, veja, como que você consegue, jogando por baixo, você vai fazendo as coisas. Né? Já peguei demandas trabalhistas também, já peguei, inclusive, clientes no consultório, que eu falei, olha, eu não vou te atender. Ele, não vou te atender. Porque isso aqui eu não faço. Esse tipo de demanda eu não faço. Porque na entrelinha ele falou a intenção dele. Eu falei, opa, peraí. Aí não. Tipo, Fere os meus princípios. Eu estou entendendo o que é isso? Ele parou, respirou. É isso. Então, ó, sinto muito, mas eu não posso te atender. Né? Então, até pra gente, como advogado, a gente se preserva quando a gente usa a hipnose na clínica. Então, no escritório, no caso. Né? Então, é muito interessante. Né? A gente não entra em dividida roubada também, não. Porque você fica muito mais assertivo, fica muito mais sutil a comunicação, você percebe a reação fisiológica do cliente, você começa a ficar antenado. Então, você não entra em combates que você sabe que você não vai ter sucesso. Não, todas essas ferramentas, né? PNL, o coaching, o pensamento sistêmico, constelação, todas essas ferramentas, elas são realmente incríveis para todos os profissionais, em todas as áreas, né? Eu percebo que, assim, se a gente puder cada vez mais levar isso para as pessoas, a gente vai ter aí um mundo mais transformado, né? Porque a gente percebe a dificuldade na comunicação hoje. Olha, eu digo o seguinte, o problema da comunicação, e vou ser assertivo, é porque as pessoas não conversam com si próprias. As pessoas não têm qualidade de diálogo interno. Quando a pessoa não tem qualidade de diálogo interno, ela espera que o outro supra aquilo que ela não tem. Uhum. E eu falo por mim. O meu processo interno foi quando eu entendi, e por isso que eu falo da importância do eu me aceito profundo e completamente. É um mantra que eu falo para todo mundo na clínica. Né? Quando eu começo a entender que se eu estou bem comigo, meu universo está fora, e eu tenho uma outra percepção, que o espelho meu, o que eu vejo em você sou eu, então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a entender que aquela pessoa, inclusive o princípio do Ho'oponopono, eu estava falando até ontem para o cliente, vejam, o problema não está lá fora, o problema é interno. Sim. Então, se eu não estou sabendo me comunicar externamente, se as pessoas não estão conseguindo conversar, primeiro, programação neurolinguística, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, e aí eu vou falar, mas como que o meu comunicador interno está? Como que eu estou me comunicando? Eu era autoflagelo, 7 dias, 24 horas. 7 dias se flagelando 24 horas por dia. Então, que qualidade que eu vou ter externamente se eu internamente eu sou uma pereba? Tô sujo, tô imundo por dentro. Então, eu tenho que resolver eu internamente, e não é ser egoísta nesse caso, eu tenho que resolver internamente meus demandas, meus contextos. Quando eu estou bem, aí sim, opa, peraí, vamos começar agora a olhar o que tem por vir. E aí é um divisor de águas. Porque aí você começa a ver a vida de uma forma diferente. Você começa a enxergar outras pessoas de forma diferente. Porque você não gera expectativa. Crie gatos, crie cachorros, mas não crie expectativas. Né? Porque você tem que ser a sua solução. Né? Então, por isso é um dos princípios também que com a programação linguística e hipnose eu fiquei muito mais tranquilo. Eu resolvi interno. Sim. Eu postei um vídeo no meu feed que ele teve mais de 1.200.000 visualizações, porque ele fala justamente da comunicação. Né? E a pessoa, né, ela fala da dificuldade, né, de a comunicação com o irmão. E aí várias pessoas comentaram, algumas positivas e outras, né, que a gente sabe que é assim mesmo. Aí outras, não, mas eu falo do jeito que eu quiser, eu me comunico do jeito que eu quiser. Se o outro não entender, o problema é dele. Uhum. E aí quando a gente vem com essa frase, que é um princípio, né, da PNL, que fala a responsabilidade é do comunicador, a gente começa a observar que, novamente, não é sobre o outro, é sobre mim, Sim. aquilo que eu falo. Se eu quero que a outra pessoa entenda o que eu estou falando, eu tenho que me direcionar para ela e entender também o mundo dela. Porque eu quero que as pessoas entendam o meu mundo a partir daquilo que eu penso e da forma como eu falo. Só que se eu quero que o outro entenda o que eu estou falando, eu tenho que entrar no mundo dele. Então, eu acho fantástico quando a gente vai para, por exemplo, sistemas representacionais. Sim. E é algo que parece simples, mas não é. Quando você percebe que você tem uma pessoa com uma preferência visual e você começa a contar uma história para essa pessoa, automaticamente ela se conecta e aí ela se abre para a comunicação. Sim. Ou seja, fica mais fácil da pessoa entender o que a gente está falando. Sim. Então, eu vejo que o problema da comunicação é muito disso. As pessoas também não querem se dar o trabalho de se desenvolver. Elas querem que o outro entenda o que elas estão falando. E a gente pega muito disso na clínica.
E a gente é exatamente essa demanda. E, inclusive, uma das coisas que eu trago também do Bert Hellinger é com relação ao vitimismo. Sim. Que hoje, eu vejo assim, que hoje é um problema muito crônico na sociedade. As pessoas querem ser vítimas de qualquer jeito. Então, eu tenho uma dor de barriga. Mas eu tive uma dor de barriga, mas eu não estou dormindo 3 dias. E aí começa aquele combate de problemas, aquele combate das demandas e as vítimas. Então, quando você entra nesse movimento de vítima, você não quer resolver. E aí você entra exatamente nesse momento da comunicação. E eu costumo dizer para quem está lá na clínica, escuta muito de mim disso, de mim lá na clínica. Você quer sofrer? Acorda mais cedo. Você acorda às 6 horas da manhã, acorda às 4h30, aí você sofre 1h30 a mais. Porque é simples. Você tem que resolver você, cara. Se você não resolve você... Fabiana, você se lembra disso. Eu tinha 140 quilos. Eu usei hipnose em mim, óbvio que eu tive ajuda de profissionais, né? Fui com nutricionista, fui com médico, fui personal. Mas veja só, quando eu olhei para mim e falei, poxa, e olha como é que é a porrada da vida, a gente toma as pancadas da vida. Eu paguei uma mentoria, o cara lá do Sul, Florianópolis. Aí eu era advogado aí na época, estava querendo fazer transição de carreira. Ele falou o seguinte, paguei o fígado lá para ele, né? E aí é o seguinte, ele olhou pra minha cara assim, 5 minutos a gente conversando, e ele falou assim, mas espera aí, deixa eu entender seu produto. Eu falei, não, eu quero cuidar da qualidade de vida das pessoas. Ele olhou assim, olhando quando eu falando pra você assim, mas doente desse jeito você vai tratar alguém? Na hora, eu fiquei roxo. Eu travei. Falei, quê? Doente? Como assim? Você tá falando E ele falou de novo, doente desse jeito você não vai tratar ninguém. E desligou o telefone na minha cara. Porque ele já percebeu que eu... Advogadão, né? Imagina, né? Eu fiquei uma semana... semana... era brabo, gente. Eu era um perebe pessoa. Mas hoje eu tô melhorzinho, né? A japa que eu falei, a japa lá tem o lugar no céu dela é garantido, porque olha, porque aguentar o que essa mulher aguentou, né? A minha Cristina, a eterna Cristina Padovani, né? Maravilhosa, Cris. Então, o que eu falo? Quando esse cara falou isso pra mim, eu fiquei uma semana remoendo. E eu querendo processar esse cara, eu falei, putz, mas pro Sul, como é que eu vou fazer? Tal, correspondente, vai ficar caro. Resumo da história. Um certo dia, acordei de manhã cedo, falei, puta que lá vida. Sabe quando dá aquele pique? Falei, meu Deus do céu, tá certo. Eu olhei no espelho e falei, puta, eu tô doente, eu não tô conseguindo falar comigo, eu não tô conseguindo me aceitar. Aí você falava assim comigo, você tava assim, né? O olho parecia que eu tava em processo de trânsito, tanto que tremia. Aí eu falava, vou tratar quem desse jeito? Nessa vibração minha, vou tratar quem? Aí eu falei, não, você tá com razão, você me desculpa. Na hora ele pegou o telefone e voltou para mim, agora a gente pode conversar. Sim. E aí é um processo de reconhecimento e humildade, né? Baixar a bola, né? Humildade, porque às vezes a gente não quer reconhecer esse lugar. Não. Mas é aquilo que eu falei, a gente entra no looping. Quando eu falei lá no início do podcast, que eu falei, quando a gente entra no autoconhecimento, a gente também tem que ter um limite do que a gente está estudando, senão da obesidade mental. E uma coisa que eu falava até com umas pessoas que eu atendia, você começa a abrir muitas caixinhas. Este abrir de muitas caixinhas, talvez você não dê conta. Então, é outra polêmica que eu adoro. A pessoa vem para mim e fala, vamos fazer regressões de vidas passadas? Eu falo, mas você está dando conta do que está acontecendo agora com você? Com essa vida? Você já olhou para os seus contextos agora? Tá bom. Mas o pessoal vai entrar na questão da crença. Mas não, eu recebo com coração agora, com amor. Mas se você está dando conta do que você fez agora, se está tudo zerado, então vamos olhar para o que aconteceu lá atrás. Eu faço regressão para vidas passadas também. Mas se você não deu conta do que está aqui agora, como é que você vai olhar para trás? Vai trazer mais lixo emocional, mais demanda, mais contexto. Aí o pessoal da psicanálise vai brigar de novo, porque é memória falsa. Então, para que você vai olhar para aquilo lá atrás, se você precisa, às vezes... A Sofia, tem até uma pessoa que é terapeuta que ela fala muito assim, a gente consegue resolver com agora, não precisa olhar lá para trás. Fugiu o nome dela agora. Mas vamos olhar para agora, vamos resolver agora, vamos devagarzinho, vamos abrir uma caixa de cada vez. Você resolveu tudo, zerou o jogo, aí vamos para a próxima fase. Né? Porque senão não adianta, você vai abrir um monte de coisa e não vai resolver. Eu falo isso porque eu não dei conta. Quando abri muito, chegou no momento, falei, e agora? O que eu faço com tudo isso? Né? E me perdi. Tá? Então, cuidado. Não adianta querer abrir muita caixa, fazer muita coisa. O pessoal fala, toda semana fazendo constelação. Nem né? pode. Né? Aí o pessoal, a gente sabe disso. Mas tem pessoal que vende pacote de 10 sessões de constelação. Aí vai lá, pessoa de hipnose. Vamos fazer 30 sessões de hipnose. Tá, calma aí. Respira. Mas aí o terapeuta também paga o preço, né? Porque qual é a ajuda que ele está fazendo?
Como ele está se colocando a serviço dentro desse campo? E uma das coisas que eu falo também, Fabi, como terapeuta não gera refém. Terapeuta Perfeito. não gera refém. O meu cliente, quando vai na clínica, eu estimulo ele a se resolver. Olha, este problema não existe mais. Se você quiser ver outras coisas, você então me contrate para outras demandas. Essa daqui não existe mais, porque eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça. A gente está aqui para resolver seu problema. Vamos resolver? Vamos resolver. Resolveu? Beleza. Agora, ficar passando a mão na cabeça, ficar amigo, ficar fazendo 60 sessões lá para o cara falar a mesma coisa, então... Não dá. Não, tá esquisito alguma coisa aí, né? Porque constelação, eu vejo, é uma ferramenta de visualização, né? Uma ferramenta. Então, tem o pessoal que acha que é místico e tal. Eu gosto de dizer, inclusive da constelação, que a partir do momento que você toma consciência, o pessoal fala muito do física quântica e tal. Por que eu entendo que é meio esquisito isso? Olha só, não é que as pessoas mudam quanticamente, é porque a sua percepção interna muda e que faz você enxergar as outras pessoas de forma diferente. É isso aí. Então, a liberação quântica, o pessoal faz a questão mística. Não é isso. A hipnose é a mesma coisa. A hipnose é a mesma coisa. Sim. Você mudou internamente. E a gente entra naquela, uma mente que expande, nunca mais volta para o estado anterior. Exatamente. Expandiu, acabou. Então, aquela consciência você já tem. Então, não tem necessidade de ficar sofrendo por aquilo. Né? Bom, Cláudio... Já acabou? Nossa, já, né? Mas nem comecei a esquentar ainda. Pois é. Caramba. Mas é bom que o pessoal fica aí instigado a procurar esse conteúdo, também de procurar aí nas redes, né, no Cláudio Padovani, para conhecer mais, para entender que não tem nada de sobrenatural, místico, né? Mas sim é uma ferramenta que pode ajudar no autoconhecimento, desenvolvimento. Então, quero te agradecer, porque é sempre um prazer estar com você. Você participa sempre também da escola, está sempre com a gente nos cursos, nos treinamentos. E eu também quero convidar vocês que têm interesse em conhecer os cursos da SBDCIS, da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, e vir fazer parte aqui. Nós temos cursos de programação neurolinguística, coaching, pensamento sistêmico, mentoria. A gente tem agora um grupo também de master fantástico, então vem aí também mais novidades aqui na escola. Embora a gente tenha uma escola voltada para o direito, a gente tem cursos também voltados para todos os públicos na área do empreendedorismo. Então, vem fazer parte aqui com a gente da nossa escola, que com certeza você vai transformar a sua vida como muitas pessoas transformaram. Posso falar mais uma coisinha? Antes Claro. de você se despedir, eu falo o seguinte, ó, e eu sou suspeito para falar, mas eu falo que a SBDCIS é mais que uma escola, é uma forma de você viver, é uma experiência de vida. Então, é um estilo de vida. Você realmente desconecta daquele eu antigo e passa a viver de uma forma diferenciada porque você tem um estilo de vida novo. Então, eu, Cláudio, recomendo a SBDCIS. Viu só, né? Recomenda. Então, venha você também fazer parte aqui da SBDCIS. Te espero no próximo episódio de podcast do PodCIS aqui do Direito Sistêmico. Gratidão.